Pessoal, muito boa tarde. Quero desejar que todos sejam bem-vindos a essa nossa conferência. A primeira conferência da AM São Francisco, que pauta pela nova fronteira agrícola do país. Hoje é um dia de alegria, porque vamos falar aqui de um tema, de uma agenda positiva, que é o desenvolvimento do agro no Alto Médio São Francisco. Hoje, nós temos observado uma grande demanda na produção. São muitos produtores que estão chegando à nossa região, grandes empresários do agro e, no momento, altamente capitalizados, procurando realmente terras para comprar. Nós temos aqui terras ainda acessíveis, com possibilidades de irrigação, e um canal de escoamento de grãos já através da ferrovia FCA com transbordo rodoferroviário via VLI e Nova Agri em Pirapora e canal de exportação via Porto de Tubarão. A AM São Francisco é uma associação que está sendo criada agora, que reúne produtores, lideranças do agro, o nosso poder público, para criarmos uma agenda positiva de desenvolvimento, estruturar esse crescimento, procurar organizar o crescimento, para antecipar aquilo que nós estamos vendo na região. Bom, como bons filhos de Lavras, né? Eu quero dizer ao Alisson que tanto eu quanto o Luciano somos formados em Lavras, na primeira turma da UFLA, e parece que corre em nossas veias a responsabilidade para o desenvolvimento do agro. Eu gostaria de conduzir essa live através de perguntas e respostas. Então, no primeiro momento, eu estaria direcionando algumas perguntas. Então, agora nós vamos chamar o Pedro D'Angelo Ribeiro, coordenador do Núcleo de Gestão Ambiental. Boa tarde, Pedro. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, ministro Alisson. Primeiro, parabéns pela sua indicação ao Prêmio Nobel, mais que merecida. Acho que representa muito bem o agro e o Brasil hoje. Boa tarde aos demais, prefeito Alex, Luciano, Ricardo e Michele, meu companheiro de trabalho na secretaria, Marcelo, Hélio, Valério, da Emater. Jefferson, eu acho que essa pauta é muito importante e tem que ser discutida porque a região do Alto Norte de São Francisco tem uma potencialidade de desenvolvimento muito grande. Agora nós gostaríamos de apresentar o nosso prefeito de Pirapora, o senhor Alex César. Boa tarde, prefeito. Obrigado, Jefinho, nosso Jefferson Gitirano, amigo aqui de Pirapora. As propostas do Jefferson são muito inovadoras e tentadoras. Tá bom, muito obrigado, Alex. Agora eu gostaria de dar as boas-vindas ao Marcelo Osório, nosso vice-prefeito de Buritizeiro. No seu nome, Jefferson, cumprimentar todos aí que fazem essa importante sala, essa importante iniciativa sua e de mais alguns companheiros. E dizer o seguinte: Buritizeiro, nós somos a quarta maior cidade do estado de Minas Gerais, territorialmente falando. Nós temos uma quarta maior subsolo, somos um dos maior número de água no estado. Só o Rio São Francisco, nós temos 330 quilômetros de margem do Rio São Francisco, e até hoje ainda não soubemos explorar isso em benefício do nosso povo e da nossa região. Então, o que a gente espera dessas ações, de grupos como esse, eu acredito muito no cooperativismo, no associativismo, acredito que o caminho é esse, e Buritizeiro está de portas abertas para que juntos nós possamos fazermos um grande trabalho em prol de toda a nossa região. Maravilha, Marcelo. Muito obrigado. E, para finalizar, gostaria de dar as boas-vindas ao nosso secretário econômico de Agricultura, Emprego e Renda, senhor Hélio Júnior. Boa tarde a todos. Em nome do nosso ministro Alisson Paulinelli, eu cumprimento a todos os presentes. Fico muito feliz, né,
em receber e estar aqui com vocês, discutindo essa pauta de extrema importância para a nossa região. Tudo que foi já dito por vocês é o nosso sentimento também. Nós recebemos aqui uma missão do nosso prefeito Alex, desse desenvolvimento do agronegócio em nossa cidade, nossa região, e desde o primeiro momento nós estamos buscando isso. Tivemos a grata felicidade de encontrar aí o Jefferson, que através de ideias inovadoras e principalmente de articulações, vem fazendo aí, né, esse primeiro momento que nós estamos aqui dessa conferência, pode ter certeza que vai ser o marco de tudo isso. Então, obrigado a todos, obrigado por estarem conosco aqui discutindo o desenvolvimento do agronegócio em nossa região, e estamos aí à disposição para contribuir sempre. A primeira pergunta eu gostaria de dirigir ao Alisson. Alisson, nos idos de 70, você visualizou que o nosso potencial era exclusivamente agrícola. Se o Brasil não produzisse naquela época, ele quebrava. Óbvio que era um projeto gigantesco. Deveria chegar a dar medo pelo tamanho desse projeto. Como foi essa descoberta para o Alisson Paulinelli? O que você sentiu naquela época sobre a estruturação desse plano bem-sucedido que transformou o Brasil no celeiro do mundo? Você sabe que o Brasil, como de vez todos os países tropicais do mundo, não tinham conhecimento suficiente, não tinham ciência suficiente, muito menos tecnologia e inovações para cultivar competitivamente o solo tropical. O Brasil até que dava sinais, com o café, com o cacau, com a borracha, com a madeira tropical, às vezes o açúcar, às vezes o algodão, mas nós não tínhamos um conhecimento ou uma sabedoria necessária para manter a competição nos períodos difíceis. E razão que levou o país a uma dependência. O plano de industrialização foi feito no Brasil, iniciado em 1930 por Getúlio Vargas. Ele visou trazer do campo as forças de trabalho que nós tínhamos, localizá-las nas cidades e incentivar a indústria. Mas, infelizmente, o nosso plano não foi baseado também em ciência e em tecnologia competitiva. E o que ocorreu foi que nós montamos uma indústria obsoleta, pouco competitiva, e que acabou sobrecarregando as origens dos recursos que ele teve, que foi o café. Você sabe que o Getúlio, quando iniciou o plano de café, ele tinha 81 milhões de sacas de café estocadas na antiga Secretaria do Café. O preço era razoável, ele começou a vender e ofertar muito café. 2 anos depois, o preço caiu muito, por excesso de oferta. O governo comercializar não é boa coisa. Ocorreu que, com a queda do preço do café, ele ficou apavorado, porque ele já tinha feito as compras, já tinha feito os empréstimos, os investimentos básicos, e o dinheiro estava acabando. Ele chamou os seus consultores, que deram a ele um conselho muito interessante. Reduz a oferta, o café está com excesso no mundo. Mas como eu vou fazer isso? Faça o que o senhor quiser. Queime o café na praça aí. Sabe que ele queimou, né? Em 1935, 36, Getúlio queimou 31 milhões de sacas de café em praças brasileiras, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo. E com isso o café reagiu e ele acabou dando prosseguimento ao seu plano de expansão da indústria. Vieram outros presidentes com dificuldades também, mas fundamentalmente ancorados no plano de culturas tropicais que o Brasil tinha e era competitivo. O café, por exemplo. O café chegou a ser
80% da balança comercial brasileira e chegou a ser 80% do saldo comercial brasileiro. Só que vieram vários presidentes, foram usando os recursos, até que chegou o JK, que era um homem muito hábil, era uma pessoa que transmitia entusiasmo, deu uma injeção de cânfora no Brasil e botou o Brasil para funcionar. Agora, o JK teve uma grande vantagem. Ele pegou um estoque de 61 milhões de sacos do já IBC, naquela época, e os 4 anos de governo que ele passou, 5 anos, ele teve o preço do café em boas condições e ele conseguiu, com o café, não só complementar o programa industrial iniciado por Getúlio Vargas, deu a ele mais tecnologia, criou o CNPq, criou algumas outras instituições de pesquisas, e aconteceu um fato muito interessante. Foi que ele vendeu o café a preço totalmente de bom valor, e ele não só conseguiu fazer aquelas metas que tinha feito, 5 anos, crescer 50 anos em 5, como também conseguiu construir de bordos de troco Brasília, sem colocar o Brasil em dificuldades. O Brasil modificou depois de JK. Só que aconteceu uma coisa. O Juscelino não teve, na época, condições para desenvolver a agricultura porque não tinha nem conhecimento e nem tecnologia. Como todos os países do mundo tropicais eram dependentes de alimentos porque não tinham conhecimento. A coisa ficou muito apertada porque, em 1968, o hemisfério temperado, aquele que abasteceu por 4 mil anos o mundo, começou a dar sinais de enfraquecimento da oferta. E várias universidades, vários grupos de estatistas começaram a fazer uma análise entre o crescimento geográfico da população e o crescimento geométrico, aritmético, o geométrico da população e o aritmético da oferta de alimentos. E vaticilou que o mundo ia ter o cruzamento das duas linhas e que, nesse momento, o mundo passaria fome. Na época, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo sabia que não podia ter mais uma guerra bélica, ela virou uma guerra econômica. E todas as lideranças mundiais passaram a conflitar mais sob o ponto de vista econômico. E aí surgiu um grande problema. É que ninguém deu nenhuma atenção ao plano de Malthus e seus seguidores e deixava claro que eles tinham de mudar um pouco a direção do crescimento do mundo. Não fizeram isso. Provavelmente, no afã de conquistar economias, eles colocaram lá nos seus armários os relatórios de Malthus que só empoeiraram. Mas quando chegou em 1968, houve um desequilíbrio climático no hemisfério norte. Os Estados Unidos perdem mais de 20% da safra, a Europa perdeu mais de 30%, e a Ásia, que era a região mais populosa do mundo, perdeu 50% da safra. E em 68 o mundo entrou em crise, porque pela primeira vez o povo americano, que foi quem sustentou o abastecimento por mais de 150 anos, teve de via público dizer que não tinha estoques para manter os contratos já realizados naquele ano. E fez uma justificativa bastante complicada. Era o chamado embargo não político. Ele tinha feito um embargo político com a Rússia, que a Rússia até hoje não tem autossuficiência. Então, ele usou pressão sobre o alimento para conseguir vantagens econômicas, e conseguia. Mas, dessa vez, foi ele quem teve que conversar o mundo
e só tinha alimentos em seus silos e armazéns para mais 6 meses, tempo suficiente para se plantar plantar e colher a nova safra, e que ele estava suspendendo os embarques de alimentos para qualquer região do mundo. O mundo entrou em fome e entrou numa crise sem precedente. Em uma semana, o alimento dobrou de preço. O Brasil, nessa data, era importador de 30% do que consumia. Nós importávamos 100% do trigo, nós importávamos 50% do leite. O Brasil era importador do leite que sobrava dos Estados Unidos e da Europa. Era o leite em pó que, quando estava com 5 anos, ia para fazer ração. O Brasil ia lá, comprava aquele leite ração, reintegrava aqui e servia aos seus consumidores. Foi um desastre. Importávamos carne da Argentina, do Uruguai, e fomos o primeiro grande freguês da carne da Austrália. O Brasil importava feijão, arroz, milho, ora exportava, ora importava. Era um país que não era confiável. O que acontecia é que antes de 1970, o Brasil fazia uma agricultura apenas de subsistência, uma agricultura extrativa, sem capacidade competitiva. Era ainda a agricultura da enxada, da carroça, do boi, do arado, da iveca, e etc. E aquilo não dava condição para o Brasil alimentar. Nesta época, ele tinha metade da população urbana e a metade rural. Quando ele começou o plano de industrialização, ele tinha só 20% nas cidades e 80% no rural. Hoje nós já invertemos isso. Nós já temos menos de 20% no rural e já temos mais de 80% na área urbana. E aquela situação não permitia ao Brasil um quadro muito bom, porque toda a exportação de café começou a ser consumida com a necessidade de subsídio da nossa indústria e com a compra dos alimentos. Quando foi em 1973, vem a OPEP, a crise do petróleo. Os árabes descobriram que, se eles fizessem um trabalho mais racional na oferta do petróleo, que eles iam ganhar mais dinheiro, e ganharam muito. O petróleo, em 1973, custava $2,5 a $3 por barril. Passou a custar, na outra semana, $11 o barril. E continuou a subir indiscriminadamente. 13, 15, 19, 40, 50 e passou de 100. E o Brasil, naquela época, importava 80% do petróleo que consumia. Nós estávamos quebrados. O Brasil ia, naturalmente, ter fôlego para uns 5, 6 anos. Acabaria o seu saldo comercial e ele não teria crédito para comprar nem o alimento e nem o petróleo. Entramos no governo em 74 e com a convicção que teríamos de fazer um plano estratégico. Ou o país ia quebrar. Tentamos discutir todas as oportunidades brasileiras, mas, na realidade, só sobrou o setor agrícola. O Brasil tinha dimensões continentais, mas tinha um grande defeito. Esse continente era todo tropical. E isso fazia com que o Brasil não tivesse nenhuma capacidade competitiva para produzir os outros produtos que o mundo precisava. Precisava de haver uma mudança profunda no sistema produtivo. E foi o que propomos. Nós tínhamos passado por Minas Gerais, criado na época o Pipainc, que hoje é a Epamig, oficializamos a ACAR como órgão de assistência técnica e fomos ao Banco Central e conseguimos uma política pública de crédito que estimulava o produtor a mudar. E ele mudou. Nos 3 anos que nós passamos aqui, houve uma mudança profunda. E o Brasil passou a acreditar em si próprio e a conquistar o seu bioma tropical chamado Cerrado. Por esta razão, o presidente, eu não o conhecia, nunca tinha conversado com ele, o presidente Geisel,
acabou vindo a Minas, conhecendo o que eu estava fazendo aqui, e me levou para ser o seu ministro. Eu tive que ir, naturalmente, não tinha outra alternativa. E levei aquela experiência de mobilização que nós tínhamos feito em Minas. Em primeiro lugar, temos de gerar conhecimento. Sem tecnologia, não vai haver desenvolvimento. Temos que criar inovações. Essa agricultura tem que deixar de ser de subsistência, tem que ser uma agricultura competitiva. Ela tem que ter a nuance de tecnologia, ela tem que repor os recursos naturais que tira do solo, ela tem que ser sustentável e ela tem que ter gestão, governança competente para produzir bons produtos e baratos. Foi a nossa tese. A par da Embrapa, que havia sido criada, e nós é quem desenvolvemos, nós criamos também a Embrater, na certeza de que ela faria o trabalho mais importante, que é pegar as inovações da pesquisa e transferi-la aos produtores em condições deles absorver aquilo. Esse trabalho foi feito com muita competência e o Brasil começou a dar sinais de que era capaz de mudar. Quando política pública, nos foi dada a oportunidade de criar o Polo Centro. Era um projeto que criava o crédito em condições especiais, que fazia o projeto completo, não só se preocupava com o produto, mas com o projeto, e que foi orientado, foi assistido por profissionais competentes, treinados, e que avaliavam durante toda a evolução o processo produtivo brasileiro. Isso deu certo. O presidente Geisel nos deu um recurso, na época, equivalente a 10 bilhões de dólares. Desculpe, não foi 10, é 3 bilhões de dólares. Era dinheiro para dar com pau. Vocês imaginem, naquela época, o dólar, você com $1.000, você recuperava um hectare de cerrado e botava ele produzir. O nosso compromisso com o governo era de botar o cerrado brasileiro numa área de 3 milhões de hectares, produzindo para evitar que o Brasil continuasse importador. Eu quero dizer a vocês que um trabalho ordenado, sério, estrategista, fez com que a coisa funcionasse. Foi um trabalho sério, sim. Não foi eu que realizei. Foi toda uma equipe, grande parte de Minas Gerais, que levou para lá essa ideia e nós vencemos. Por isso, ocorreu um fato importantíssimo. O Brasil começa a produzir em termos competitivos. O cerrado é modificado, era a área mais degradada que o mundo tinha, o inverso que ocorreu lá no hemisfério norte, as terras eram mais férteis, pH positivo, tinham todos os elementos da fertilidade do solo, portanto, era só manejá-la. Uns manejaram bem e ela continua produzindo. Outros manejaram mal e ela se degradou rápido. Agora, no cerrado, nós tivemos que fazer o inverso. Não tinha nenhum cheiro agradável. Você teve que neutralizar o solo, refertilizar o solo, dar a eles condições físicas adequadas, nós fizemos isso no segundo ano, e dar a eles as condições biológicas, que nós gastávamos de 4 a 6 anos. Por isso, nós modificamos a estrutura produtiva do cerrado, que passou a ser a mais produtiva e a mais competitiva que o mundo conhecia. Nós produzimos os melhores produtos que o mundo passou a usar, de boa qualidade e ao preço mais baixo, com constância de oferta. Com isso, o Brasil começou a equilibrar a sua balança comercial e já em 1959, quando deixamos o governo, ela já estava equilibrada sob o ponto de vista alimentar. E passou, a partir de 2000, a ter um crescimento explosivo, que transformou o Brasil hoje na maior potência exportadora de alimentos de boa qualidade, a preço barato e com constância de oferta. A constância de oferta é por uma vantagem comparativa que o clima tropical nos dá. Nós produzimos o ano inteiro. Vocês que estão aí pertinho de Pirapora
Vocês vão lá e olham aquelas uvas, elas produzem um ano inteiro. É só você manejar a poda com a irrigação e a fertilização. Só o Brasil faz isso no mundo. Vocês não repararam isso ainda. Com isso, nós passamos a ter a confiança dos consumidores exigentes, que hoje preferem os nossos produtos. O mundo ainda continua em crise. Não é pequena. Vocês estão vendo aí a situação deplorável que uma pandemia como essa causou ao mundo. Nós vamos ter uma crise econômica sem precedentes. O Brasil também vai sofrer, mas é o que vai sofrer muito menos, porque ele tem, no setor agropecuário, o maior galardão de sua competência. Está conseguindo produzir, inclusive, mais. Nós vamos a mais de 270 bilhões de toneladas esse ano, quando os outros estão caindo. É importante a gente realçar esse fato, porque foi graças a ele que o Brasil assumiu agora uma posição ímpar. O mundo calculou, baseado nos estudos que foram feitos naquela época e não muito trabalhados, eles agora se preocuparam e começaram a verificar o seguinte: existem 3 fatos inexoráveis. A população no mundo vai continuar a crescer. Nós já somos hoje 7,5 bilhões de habitantes. Mas até 2050, que o mundo espera vai haver um relativo equilíbrio entre o nascimento e a morte, e o mundo estará com sua população estabilizada. Com isto, haverá um relativo equilíbrio na população, mas os alimentos terão de crescer muito mais. E eu vou explicar a razão. Vão crescer daqui até lá, de 2020 até 2050, 2,2 bilhões de pessoas. Mas não são crescimento de pessoas qualquer. São pessoas de países populosos que estão crescendo mais do que os países ricos, economicamente ricos e industrializados. Vocês veem a China, vocês veem a Índia, a Indonésia e a própria África. Os países populosos da África estão crescendo aí 6% a 8%. Com esta indicação, a OSF, a FAO, a ONU, o Banco Mundial, o Banco Interamericano e todas as organizações alimentares do mundo fizeram um trabalho conjunto mostrando que o mundo tem que crescer. De 2020 a 2050, pelo menos 61% a mais da atual oferta. Quando eles foram avaliar quem era capaz de fazer isso, foi o grande choque que eles tiveram. A América do Norte não consegue fazer nem 20% de crescimento. A Europa, no máximo 5%. A China, além de faltar terras aráveis, está faltando água. Vocês sabem disso. A Índia, que já está com um crescimento maior do que a China, não tem mais água para irrigar. E lá as suas culturas dependem da água. Eles estão limitados. Todos eles juntos crescerão no máximo 20% da oferta. Portanto, vai sobrar só para o Brasil, que é o único país que está realmente crescendo a sua produção, a necessidade de crescer 2/3 desse novo avanço. Ou seja, se é 61%, o Brasil terá de crescer 41% da atual oferta. Não é da atual oferta brasileira, não. Não vão confundir que é o Brasil que tem que crescer 41%. O Brasil tem que crescer 2,45%, desculpe, 2,35% do seu crescimento. Isso dará a necessidade de que nós tenhamos uma safra em 2500, em 2050, próxima a 630 milhões de toneladas.
Eu estou absolutamente convencido que isso não é problema para o Brasil. Não precisamos, para produzir isso, aumentar 1 hectare sequer na nossa atual área plantada. Basta que nós usemos as tecnologias já existentes aqui e elas comprovam que resolvem esse problema. O primeiro delas é a irrigação. Vocês estão começando a experimentar nessa área um programa que eu iniciei em 1971 na Jaíba e que, infelizmente, tem muito nego aí de saco não roxo que está perdendo a chance. Jaíba ainda está com 42% só de sua área irrigada. Ela pode irrigar 100.000 hectares. Ela está próxima de vocês e o escoadouro natural da produção da Jaíba é Pirapora. É a logística mais barata para levar esse alimento ao mundo. O outro problema que eles descobriram é que essa população de 2,2 milhões de habitantes vão ter muito mais dinheiro, serão muito mais ricas. E quem tem dinheiro, a primeira coisa que ele quer é ter comida de melhor qualidade. Já existem várias teses no mundo, inclusive comprovada no Brasil, na década 80 e 90, que a cada 20% de aumento na renda de uma família, dobra o consumo de proteínas nobres. O ovo, a carne de frango, de suíno, de boi, o leite, etc, etc, etc. Portanto, o mundo está chamando a atenção de que nós vamos ter que avançar violentamente na produção de alimentos mais nobres. E eles sabem que, pelas condições naturais e pela tecnologia que ele desenvolveu, só o Brasil é capaz de fazer isso. Nós estamos preocupados, porque não precisamos mais aumentar a área. Devemos, sim, recuperar áreas, como vocês têm aí, que são degradadas, pastagens que não suportam mais do que um animal por hectare, e que precisam ser trabalhadas com a outra tecnologia chamada ILPF, Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta. É a tecnologia mais avançada do mundo tropical. Ela e a irrigação vão dar ao mundo mais de 630 milhões de toneladas de grãos em 2050. Essa é a tese que nós estamos levantando. Agora, tem toda a razão, absolutamente toda a razão, quando vocês assustam com uma região como esta, com o potencial que ela tem e que não está crescendo. Esse é um desafio para nós profissionais da nossa velha Exal lá, da UFLA de hoje, para os profissionais do Brasil inteiro. Hoje nós trabalhamos com uma integração perfeita. Lavras, Viçosa, Piracicaba, a Embrapa, as instituições estaduais de pesquisas e a iniciativa privada. Eu sou o presidente do Fórum do Futuro, consegui integrar esse pessoal, nós estamos trabalhando harmoniosamente, temos condições de selecionar e usar as maiores cabeças, as melhores competências que nós tenhamos no Brasil, e com isto continuar a competir em tecnologia também. Nós não podemos parar aí. Tecnologia é como uma corrida de carro. Se um faz 300, o outro faz 400 por hora. E nós não podemos parar. Nós estamos voltando a correr 40 km por hora. O Brasil não pode fazer isso. Destruir sua Embrapa, sua EPAMIG, suas universidades, Instituto Agronômico de Campinas, Biológico, a EPAMIG e tantos outros, é um crime. A única coisa que está crescendo no Brasil
é iniciativa privada. Vocês estão, prefeito, perfeitamente certos quando vocês pensam em menos depender do governo e procurar iniciativa privada que tenha competência para investir. Esta está tendo. O orçamento brasileiro, o Brasil está quebrado por mais de 12 anos. Ele deve ter uma dívida pública de 7 trilhões de reais. Ele vai chegar no fim do ano com a dívida equivalente a um PIB. Isso será horrível economicamente para o Brasil. Só não será pior porque nós temos na agricultura a forma de recuperar isso. Quero que vocês incutam isso na cabeça. Daqui por diante, dependam menos de governo. Organizem-se. Tenham cabeça para planejar e estudar o potencial de suas regiões. Chamem os seus administradores para incentivar isso. Seus órgãos. Eu quero falar com muita atenção para vocês. O estado de Minas Gerais hoje é um dos piores estados para investimento em expansão da agricultura. A partir de 1979, fizeram um entulho burocrático na área de ecologia que não representa a verdadeira ecologia. Amarraram autorizações e outorgas de água, abertura de cerrado, de novas áreas. O custo é muito alto. É o estado que mais cobra. Aproveitem a presença da secretária e os seus 2 representantes. Eles estão aí estrategicamente colocados para ajudá-los a como contornar esse problema mineiro. É vergonhoso hoje. Vocês vão bater com muitos empresários que vão dizer para vocês: eu não venho para Minas porque Minas não nos quer. O governador está fazendo um esforço. Eu tenho conversado com ele. Ele provavelmente até vem na minha fazenda aqui essa semana. Nós vamos conversar mais. Ele precisa urgentemente de mudar essa feição. É o estado que menos está desenvolvendo e só desenvolveu mais por causa do café. Hoje nós já produzimos 53% do café nacional. Essa é a única renda, além do minério, que está garantindo Minas. Não pode ser assim. Temos que aproveitar todos os recursos. Somos o estado mais rico em água e não podemos usar esse recurso. Vamos entregá-lo para onde? Esta água que passa no São Francisco. Vocês sabiam que o São Francisco sai de Minas com mais de 1.000 metros cúbicos por segundo? E que ele chega no oceano com isso. Ô, gente, isso chama jogar fora recursos naturais. A água vai ser, nesses próximos 50 anos, um dos elementos mais importantes no desenvolvimento do sistema alimentar mundial e da própria civilização. O Brasil é o país mais rico em água doce. Antes de descobrirmos a região hídrica da Amazônia, aquele depósito chamado Belterra, nós já éramos, ou detínhamos, 14% da água mundial. Com ele agora nós vamos quase a 20%. E vamos perder essa água para ir para o oceano por quê? Se ela é um dos principais instrumentos que nós temos. Vocês aí têm tudo que é bom. Nós descobrimos que a agricultura tropical tem vantagens comparativas pela luz, pelo calor, pelo solo, pela água, pelas plantas, pelos animais e a inteligência dos homens que estão em cima disso. Vamos mudar essa feição. É um trabalho. Eu não estou convocando vocês para brigar com o governo, nem federal, nem estadual. Mas nós temos, num programa como vocês estão pensando, de ajustar
esses desajustes, esse entulho burocrático que Minas colocou aí, acima das exigências naturais. O que nós temos hoje de tecnologia no Brasil está acima das exigências da própria OEA. Precisamos tornar esta uma política séria. Eu, mais do que ninguém, estimulo a manutenção dos nossos biomas, o reflorestamento. Aliás, vocês sabem que foi no meu período da secretaria que nós fizemos 350 mil hectares de floresta por ano. É graças a essa floresta que a siderurgia mineira não parou ainda. Temos de continuar isso. Vocês aí têm terra para tudo isso. Estão bom no café também. Além do café na área baixa irrigada, vocês têm o café aí na Serra do Cabral. Eu já fui consultor daquela empresa da Serra do Cabral, levei para lá uns profissionais da área de café e eles têm hoje um dos melhores cafés do Brasil. A pecuária dessa região pode ser a melhor do Brasil, só que ela tem que mudar o seu conceito. O ILPF é a melhor coisa para isso. Minas está muito atrasada no ILPF. Nós começamos essa tecnologia do Brasil há 20 anos. Eu uso aqui na minha propriedade há 20 anos. Mudamos a face do Brasil. Já são 17 milhões de hectares no Brasil fazendo ILPF hoje. Ô, gente, vocês estão certos. Quem está a 40 quilômetros está parado. Numa corrida de Fórmula 1, que tem carro andando 10 vezes mais do que nós. Vamos mudar esse conceito. Ele tem que ser feito de uma organização, de uma vantagem política, de um trabalho organizado, sério, objetivo, determinado e que leve a essa região tantos empresários quanto tem o potencial dessa região. Vocês contem comigo para isso. Vou não só trabalhar sozinho. O Meli, se não entrar hoje, ele vai procurar a vocês, colegas nossos, ao prefeito, daí, de outras regiões, ele quer botar o SEBRAE à disposição de vocês. Como também nós vamos tentar colocar esses órgãos que estão no trabalho no Fórum do Futuro, a Embrapa, as nossas universidades, as estaduais de pesquisa e a iniciativa privada para trabalhar com vocês nessa região. É o que nós podemos fazer hoje, levar gente competente, que sabe como fazer as coisas e dar a essa região a oportunidade de ser conhecida com o verdadeiro potencial que ela tem. Agradeço essa oportunidade, estou com isso me colocando à sua disposição. Acredito piamente no potencial, não é só dessa área. Minas tem outras áreas excepcionais, mas que precisam ser mobilizadas como vocês estão tentando fazer. Não deturpem essa mobilização. Faça ela verdadeira. Chamem todas as lideranças, independente de cor religiosa, política, pele ou qualquer coisa. Ideologia, qualquer coisa. Movimentem todos. Eu tenho absoluta certeza que um ambiente favorável pode mudar a direção do crescimento de qualquer área. Minas Gerais tem nesta região, e principalmente nas águas desse grande São Francisco, uma possibilidade imensa, imensa, para transformar esta região mineira numa das mais desenvolvidas, e ela não é ainda, porque está faltando isso, vocês estão propondo. Muito obrigado, estou à disposição. Caríssimo Alisson, que maravilha sua explanação. Nós realmente temos uma grande responsabilidade
Muito obrigado por se colocar à disposição da nossa região para criar essa agenda positiva, para fazer um dinheiro novo, como o nosso Hélio Júnior sempre fala, um dinheiro novo para um país tão necessitado. O negócio aqui tá ficando bom. E agora nós vamos, daqui a pouco, escutar o Ricardo, escutar o Pedro, mas eu gostaria de passar a palavra para o Luciano, meu amigo Luciano Botelho. Gostaria de saber se realmente brota em seu peito a responsabilidade de desenvolver o agro no Brasil. Como você enxerga a posição e a responsabilidade do Brasil? E qual a sua visão estratégica para o agro em nossa região? Jefferson, eu acho que o professor Alisson aí, né, eu acho que ele deu todo o cenário mundial e o protagonismo do Brasil no abastecimento de alimento, né, e além do abastecimento de alimento, abastecimento de energia, né, que a gente está numa nova demanda, né, de redução de emissões, né, então a agricultura tem um papel muito importante também na matriz energética. Então, o que eu digo é que eu sou brasileiro, eu trabalho no agro há quase 30 anos, né, formado junto com você na Universidade Federal de Lavras, e eu venho de uma família de engenheiros, quando o meu pai, né, o professor Adson conhece, porque eu sou de Lavras, meu pai é o Roberto Botelho Betinho da Olímpica, então eram conterrâneos lá e contemporâneos, né, em Lavras, e eu resolvi fazer agronomia, né, e fui voltar para as raízes do meu pai, voltei para Lavras. E na época meu pai falou, olha, eu sou engenheiro, 94, né, 90, eu entrei na faculdade, uma crise absurda, e o meu pai falava, olha, eu sou engenheiro há muito tempo, eu posso te ajudar com engenharia, te colocar no mercado, mas você quer fazer agronomia, vai fazer, porque o Brasil vai ser o celeiro do mundo. E esse processo aconteceu justamente nesses 30 anos que eu estou no mercado, né? A gente vê o Brasil hoje, o que ele não é primeiro, ele é segundo, né? Em termos de produção. Então, a gente não pode deixar diante de tudo que foi colocado aqui, eu acredito demais em Minas Gerais, a ADM acredita demais, o setor privado acredita demais em Minas Gerais, tem toda essa questão política que a gente tem que ter realmente, né? Um governo que seja um facilitador da iniciativa privada, né? Ele tem que olhar a parceria público-privada como uma facilitadora, e eu coloco a ADM, eu me coloco à disposição da região, porque eu acredito demais que essa parceria, esse movimento que vocês estão fazendo, e essa coordenação, a gente pode trazer empresas, não só como a ADM, a gente pode trazer empresas do ramo de fertilizantes, agroquímicos, a parte de transporte, eu acho que a sensibilização aos investimentos do transbordo, armazenagem, toda uma cadeia que a gente pode desenvolver para colocar realmente a região em sintonia e no mesmo ritmo que o país está. Então, eu coloco para vocês aqui, eu não sei como é que está a agenda, Jefferson, mas infelizmente, eu preciso sair, porque eu tenho um outro compromisso, mas eu me coloco, você sabe que eu estou sempre à disposição da região, e de Minas e do país, e eu sou um brasileiro que acredito demais, e eu acho que a gente vai estar no protagonismo. O mercado é o que o Alisson descreveu, a gente vive um momento de preços, né, agrícolas extremamente atrativos, a gente vê um segmento extremamente rentável, os investidores, os produtores em condições financeiras muito propícias para investir em expansão de área, em novas áreas, em novas tecnologias. Então, eu acho que essa articulação para atrair a iniciativa privada, atrair o investimento, atrair a tecnologia e, de fato, exponencializar a produção da região é uma iniciativa que eu me coloco à disposição de vocês para que eu e a ADM pudermos apoiá-los nessa jornada.
Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, eu agradeço ao Alisson, uma pessoa que toda vez que a gente tem a oportunidade de ouvi-lo, a gente se torna mais brasileiro e a gente se torna mais otimista quanto ao agro. Ô, Luciano, apenas mais um detalhe antes de você sair. Como você vê esse canal de exportação por Pirapora? Eu vejo, um canal muito competitivo, né? Esse canal que a gente desce com a ferrovia aí, sai de Pirapora, vai a Santa Luzia, vai a Tubarão. Claro que a gente precisa de investimentos em armazenagem na região, né? Porque a região tem um potencial de crescimento, ela ainda tem uma carência de armazéns e capacidade de armazenagem. A gente vai precisar de investimentos na parte de transbordo aí em Pirapora, né, de rodovia / ferrovia. A gente precisa, dentro dos municípios, de uma melhor infraestrutura de estradas. Eu acho que, quando a gente fala em aumentar a gente tem que ter capilaridade nas estradas dentro do município, entre municípios aí. Vai precisar de investimento no transbordo e vai ter que contar também com a Vale, investimentos em locomotivas e vagões, né? Para a gente poder acompanhar esse crescimento. Mas tendo produção, gente, é certeza que esses investimentos virão. E outra coisa que eu acho muito importante, a gente já tem um canal de importação de fertilizantes por Tubarão. O terminal de grãos, ele é vizinho do terminal de fertilizantes. Ou seja, essa viabilidade da gente começar a subir com matéria-prima de fertilizantes, importando por Tubarão, subindo por ferrovia e sendo utilizada na região de Pirapora, isso é mais um diferencial para a região, que a gente muda tanto o frete do grão quanto o frete do fertilizante. Então, isso traz ainda mais competitividade aí para a região em termos de produção. Ô, Luciano, você me parece que é um dos maiores originadores, você no caso a ADM. Poderia dar uma posição para nós de como que foi o avanço dessa originação em relação ao ano passado? Sim, claro. Brasil vem numa crescente muito grande. Só para ter uma ideia, nós estamos fechando o mês de março. Agora o Brasil está batendo recorde de exportações de novo no mês de março. O Brasil exportou 14,8 milhões de toneladas de soja no mês de março. O recorde anterior foi o ano passado, em abril. A gente superou em mais de 1 milhão de toneladas. O Brasil, de novo, está indo para um ano de recorde de produção. O Alisson colocou bem, rompemos a barreira dos 270 milhões de grãos no Brasil e precisamos, como ele colocou, nós precisamos mais do que dobrar isso para 2050. A gente deve, esse ano, o Brasil ser de novo o maior exportador mundial de soja. Então, pessoal, a perspectiva, a gente vem crescendo muito, né? Em Minas, a gente fez, em 2018, a aquisição da Algar Agro, né? A Algar, ela teve ela preferiu sair do segmento do agro, porque elas estavam investindo muito em telecomunicações. A gente comprou a planta em Minas Gerais, em Uberlândia. A gente já tinha uma planta que a gente comprou lá em 2000, da Granja Resende. Nós compramos a segunda planta de processamento de soja agora em 2018 em Uberlândia, que era da Algar, né, ABC. Então, a ADM tem um foco muito grande em Minas. A gente exporta pelo corredor de Tubarão, a gente exporta nós temos um terminal próprio em Santos. A Multigrain saiu do estado de Minas em virtude de também ter perdido um pouco do foco de Brasil. A gente assumiu o transbordo de Santa Luzia. Ou seja, a ADM tem um foco muito grande no Brasil, muito grande em Minas Gerais, e por isso nós estamos aqui, Jefferson. A gente está para apoiá-los no que a gente puder, para a gente tornar a Pirapora realmente uma região conhecida também como uma região de grãos. Eu exporto com vocês, viu? Estou entregando soja para vocês hoje lá.
Olha aqui. Maravilha, Luciano. Nós entendemos que você... Acho que o Alisson quer perguntar, o Jefferson. Ô Jefferson, um instantinho só. Eu estou preocupado com a necessidade de nós aproveitarmos mais esse espaço. Isso, Alisson. Entre Pirapora e até Brasília. Está muito vazio isso aí. E nós temos um estudo que nós estamos fazendo há muito tempo, alguns organismos fora de governo e dentro do governo, sobre essa estrada noroeste aí. Eu tenho o meu calo doendo até hoje. Eu tinha negociado essa estrada em 1998 com o Japão para eles iam nos emprestar, só no Prodecer, quase que exclusivamente mineiro, 600 milhões de dólares. E a contrapartida, nem Minas, eu era secretário nessa época, nem o Brasil tinha um recurso. Nós fomos à Vale e conseguimos que a Vale assumisse a responsabilidade de fazer esse trecho de Pirapora, Unaí, até ou Cabeceira Grande ou Lusiânia, para que melhorasse as condições de logística de toda essa região. Eu vou, infelizmente, dizer para vocês que Minas foi mais uma vez ludibriada. Como eu tinha negociado isso, eu era secretário de Minas, mas fui chamado para participar no estudo da desestatização da Vale. E eu fiz questão de colocar que já existia um compromisso prévio desta ferrovia. Mas, infelizmente, conjunturas políticas de última hora acabaram fazendo com que a presidência da República trocasse o compromisso de construção pelo compromisso de estudo. E foi embora o empréstimo japonês, porque o japonês não é bobo. Ele pode não ser bonito, mas bobo não é não. Como também foi embora a nossa ferrovia. Coincidentemente, eu vou ter dia 28 uma audiência com o ministro Tarcísio Freitas, às 10 horas. O assunto é outro problema aí de carga sobre cada eixo, mas eu pedi a ele um espaço, eu quero mostrar a ele o que Minas está sendo prejudicada pela falta dessa ferrovia. E se vocês já estiverem organizando direito e já tiver sinal de interesse, eu vou convidar ele para nós irmos aí. Vou falar isso com o governador agora, vou falar isso com a secretária, e nós iríamos aí, não no dia 28, mas mais na frente. E nós estamos apresentando a ele aquele estudo que já existe, inclusive na Secretaria da Agricultura, com a Campo e outras instituições, mostrando o potencial da região. Então, eu pediria a vocês que se apressem, porque esta é uma boa chance de voltar ao assunto. Sem dúvida, vamos coordenar sim. Eu acho que é uma boa chance. Minas precisa dessa malha ferroviária, né? A gente está basicamente. Você está na DM, Luciano, você sabe disso. Sim, sim. Sem dúvida. Mas nós estamos à disposição para essa discussão. A gente tem. Triplica a capacidade de escoamento desse eixo Lusiana-Tubarão. Sem dúvida, sem dúvida. E tem que ser realmente uma conversa coordenada, porque precisa também de melhorias de ampliação de capacidade de exportação pelo porto de Tubarão. Se a gente olhar... E eles já têm esse estudo lá. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou acompanhando de longe. Sim.
Inclusive, a Vale fez o investimento, né? A VRI fez um investimento grande em Santos agora, né? Que foi o terminal novo. Então, a gente precisa conversar com eles, sim, porque traz muita eficiência para Minas e barateia muito o frete. Eu estou colocando isso também como alternativa, viu, Luciano. Luciano? Se vocês conseguirem começar a mobilizar, vai nos ajudar muito. Porque aí, não só a secretária, os dois companheiros dela estão aí, como o governador, e eu, pessoalmente, vou dar uma prensa nele para ele vir aqui. Pode contar conosco. A gente se organiza como setor privado também. Muito bem, Luciano. Pessoal, Jefferson, eu vou precisar sair, eu agradeço muito a todos, peço desculpa, mas é porque eu tenho um outro compromisso, pessoal. Maravilha. Muito obrigado. Espero que esse seja o primeiro de muitos, hein? Depois com muita ação. Ok, Luciano, um grande abraço, hein? Tudo de bom. Professor, eu tenho certeza Luciano. que da nossa parte aqui, muito obrigado, Luciano. de Pirapora, a gente não vai faltar empenho e parceria para isso. Isso. É porque o Jefferson acho que está com um atrasozinho lá, mas que ele entendeu o que a gente quer falar. E tem o vice-prefeito também de Buritizeira aqui. Nós somos cidades unidas pelo Rio São Francisco, né? E eu acho que o que é bom para uma cidade é bom para outra também. Eu tenho certeza. A região toda vai ser beneficiada, prefeito. Com certeza, né? A gente está aqui à disposição, né, do senhor, do governo do estado, para que a gente possa unir forças para que isso possa realmente, de fato, acontecer, né? Para que isso saia do papel, né? Para que isso vire realidade, que é bom para todo mundo, né? A gente tira caminhões da estrada, a gente aumenta o escoamento da produção, a gente gera emprego aqui. A gente, quando vai falar de agricultura, vai falar de agronegócio, a gente vem primeiro em mente que é o emprego, né? Eu estou vendo o Ricardo Demichele aqui, e eu sei a pasta que ele ocupa hoje, é muito importante para nós aqui, que é da agricultura familiar, Ricardo. A gente sabe também que tudo que a gente investe na produção do pequeno, a gente também está gerando emprego, né? A gente tem aqui uma área pequena, como eu disse, mas tem uma área mal explorada também, e a gente está sempre voltado para o emprego. A gente busca diuturnamente a geração de emprego. Nem que seja uma vaga lá no assentamento Paco Paco, né? Ou que sejam 50 vagas num produtor maior de laranja, um produtor de soja, como é o caso do Ricardo Tavares aqui, das fazendas que nós temos aqui na nossa estrada da produção. A gente tem investido muito nesse início de governo para que as estradas... Nós temos pouca estrada rural, professor Alisson. E Pirapora não deve ter hoje... Helder Braga está aqui nos assistindo, que é o presidente do sindicato. A gente tem quantos... Helder, eu posso estar me errando, mas nós temos 100 quilômetros de estrada rural que ficou aí durante anos abandonada e sem trato, né? A gente precisa cuidar da nossa casa para a gente pensar maior. Nós temos que dar conta de cuidar de 100 quilômetros de estrada rural, que é onde escoa a produção. Nós temos uma produção de laranja, temos produção de café, temos produção de soja. Aqui no nosso quintal, aqui a menos de 30 quilômetros de nós temos um assentamento lá próximo a essas fazendas que tem 50 famílias assentadas, 60 famílias assentadas, tem um problema sério com água, todo mundo querendo produzir, o Jefferson aí com essa proposta nova de produzir muito em pouco espaço, né, de gerar renda em pouco espaço, que é o que a gente tem aqui, mas precisa produzir, precisa investir em tecnologia, né? Então, de nossa parte, minha, do Hélio Júnior, que é o nosso secretário, do Jefferson e tenho certeza que o Helder Braga também como presidente do sindicato, e o Marcelo como vice-prefeito de Buritizeiro, tenho certeza que o que depender de nós estamos à disposição para que essa união traga efetividade, traga de fato resultados para a nossa região. Eu gostaria agora de passar para o Pedro D'Angelo, nosso coordenador do Núcleo de Gestão Ambiental. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. O Pedro, conversando com os produtores rurais da nossa região, a gente observa que as questões de licenciamento ambiental
tem sido um gargalo para o nosso crescimento. Como você observa isso? O que tem a dizer para nós a respeito disso? Primeiramente, eu faço minhas as palavras do Ricardo aqui. Quero agradecer ao Luciano, que esteve aqui anteriormente, bem falou sobre as potencialidades da região e sobre a possibilidade que a gente tem de realizar uma grande expansão, mesmo com limitação de área, na região norte e nordeste de Minas Gerais. A gente sabe que a gente tem alguns limitadores por causa da complexa legislação estadual que o produtor enfrenta no dia a dia, e nós temos trabalhado no governo de Minas hoje para modificar essa situação e melhorar a dinâmica da questão dos licenciamentos e outorgas. O Núcleo de Gestão Ambiental, a unidade que hoje eu coordeno, ele foi criado na Secretaria de Agricultura no fim de 2019, porque a secretária Ana detectou que havia essa necessidade de melhorar o diálogo e melhorar a forma com que as demandas dos produtores rurais, as demandas do setor rural, tivessem entrada junto à Secretaria de Meio Ambiente. A secretária costuma brincar que o núcleo foi criado para poder brigar com a SEMAD e com os órgãos do CISEMA, mas não é essa a nossa função exatamente. Claro que muitas vezes a gente discorda, às vezes a gente até se exalta em defesa dos interesses do setor, mas no mais é para buscar uma convergência de ação e uma diferenciação para os produtores rurais pela própria importância da atividade rural, a atividade que produz alimento, a atividade que é o motor da economia de Minas Gerais. Então, em relação aos licenciamentos especificamente, muito já foi feito desde o início da nossa administração. A própria SEMAD, ela modificou todos os sistemas de protocolo de licenciamento. Hoje todos os protocolos são eletrônicos. A gente teve um avanço também muito específico na parte de aquicultura e pesca, onde a gente modificou a forma de se fazer a solicitação de licença. Na verdade, é um cadastro. Hoje é necessário um cadastro que é autodeclaratório. O produtor só precisa declarar e apresentar os documentos de forma eletrônica. Ele pode buscar o órgão, o IEF ou a SUPRAM regional, para que se faça, inclusive, o protocolo físico dos documentos e eles sejam enviados para o sistema. As outorgas também estão passando por modernização. Nós pretendemos, depois de muito tempo, trabalhar para descontingenciar os recursos para serem aplicados nas agências de bacia hidrográfica. E, com isso, também modificar os normativos relacionados à questão de outorga. A gente conseguiu avanços, por exemplo, na questão de outorgas para postos manuais, para diâmetro de bomba, que são outorgas que ocorrem muito dentro de pequenas propriedades rurais, e o produtor estava tendo problemas em relação a isso, a montagem, a questão de medição, avançando na questão da hidrometria, avançando na questão dos prazos. Recentemente, no dia 31 de março, foi publicado pela Secretaria de Meio Ambiente e órgãos correlatos a regulamentação do decreto de liberdade econômica. O que isso quer dizer? Que agora o empreendedor, de acordo com o risco de sua atividade, ele consegue ter uma previsibilidade de qual é o prazo que vai durar seu licenciamento. Então, ao contrário do que acontecia anteriormente, a gente via as licenças, outorgas, intervenções ambientais de DAIA paradas por 8 anos, 5 anos, isso não pode mais acontecer. Essa resolução, ela deixa claro quais são os prazos que o órgão ambiental tem que cumprir de acordo com cada intervenção, assim que os documentos são protocolados. Então, o que o governo de Minas busca hoje? A gente busca essa convergência dos setores, porque não tem como a agricultura e o meio ambiente andarem separados. Como o ministro Alisson falou bem aí, o agro é quem contribui de forma majoritária para a preservação ambiental, para a preservação florestal em Minas Gerais. O produtor ele tem que abrir mão de 20% da sua terra, que é o que representa a reserva legal, para preservar, e ele sabe hoje da importância disso. O produtor hoje vê a importância de recuperar pastagens degradadas, vê a importância de preservar as nascentes e as APPs, porque senão ele não tem água, ele não consegue irrigar, ele sofre períodos de secas intensas, e quem é prejudicado é o próprio produtor rural. Então, a gente tem buscado essa intersecção, buscado desburocratizar e, ao mesmo tempo, recuperar. Nessa linha de recuperação, a gente teve publicado em janeiro o PRA, depois de muitos anos de negociação, que é o Programa de Regularização Ambiental. O que ele traz? Ele traz a possibilidade daquele produtor que tem áreas consolidadas de uso agropecuário, de acordo com o Código Florestal, dele poder recompor essa vegetação com uma forma de automonitoramento, com um prazo de quase 10 anos, e da forma que ele entender melhor, de acordo com o bioma e com o ecossistema. O termo de compromisso
que ele vai firmar com o órgão ambiental é de acordo com as possibilidades dele. A gente entende isso como uma grande vitória, porque vai consolidar a aplicação do Código Florestal e vai permitir que essa vegetação seja recuperada de uma forma justa, de uma forma que atenda também os produtores e o setor econômico em geral. Outro caminho que a gente tem traçado para melhorar a dinâmica de licenciamento e outorga é regulamentar, por exemplo, trazer uma regulamentação especial para irrigação, para projetos públicos e privados de irrigação. A gente tem trabalhado nisso desde o começo do governo e a gente espera conseguir em breve grandes avanços nisso aí. A gente até pede o apoio aqui do Alisson e dos demais aí, junto aos deputados federais, junto ao Executivo Federal, porque tem muitos normativos que precisam ser alterados, que são resoluções do CONAMA, que às vezes são decretos federais, como é, por exemplo, o caso da Mata Seca, que também afeta Pirapora de uma forma minoritária, menos do que Manga, menos do que Jequitaí, menos do que outras regiões do norte de Minas, mas também afeta e atrapalha também o licenciamento e as atividades agropecuárias, de alterações de decretos federais com estudos técnicos que a gente já tem prontos, já estão prontos desde 2019, 2018, e tem muita morosidade que a gente vê, talvez, pelo próprio cenário que a gente vive hoje, de questões ambientais, mas eles precisam ser alterados, eles têm base técnica, eles preveem a sustentabilidade no meio rural, eles ajudam a alavancar a produção, a gerar emprego e renda. Então, é muito importante que esses normativos, que haja uma gestão, que haja o apoio, aqui eu peço o apoio da bancada federal de Minas, para que a gente consiga avançar na alteração desses normativos. Nós já fizemos gestão junto ao MAPA, gestão junto ao Serviço Florestal, e eu acredito que a gente tende a avançar ainda bastante esse ano nessa situação. A gente sabe que, muitas vezes, a pandemia, essa questão tão grave que a gente atravessa hoje, ela atrapalha um pouco os andamentos de várias questões, de várias negociações que precisariam mais de reuniões, de seminários, de workshop, de uma discussão presencial. Mas a gente acredita que haverão muitos avanços. Outra questão que também é muito comum é a questão de intervenção em veredas. A gente sabe que ela é polêmica. O que é vereda, o que não é vereda, onde começa a vereda, o que deve ser protegido, o que não deve. A gente tem aí, em breve, dia 29, um seminário que está sendo organizado pelo SEBRAE, em parceria com o governo de Minas, com a Secretaria de Agricultura, para tratar especificamente disso, trazendo vários especialistas e que deve ter repercussões muito positivas acerca da definição técnica do que pode ser intervido e do que não deve. É um problema que os irrigantes enfrentam muito em relação à construção de barragens de irrigação e que é uma pauta prioritária para a secretariado. Então, a gente acredita que, de 2 anos para cá, muito já se avançou. Saiu a volta da denúncia espontânea para o setor rural, saiu a modificação do decreto de infrações, reduzindo bastante os valores pagos pelos pequenos produtores, saiu também a nova deliberação normativa que institui a forma de arrecadação e de custeio das agências de bacia, que eu acho que vai ser muito importante para os projetos de manejo e recuperação, e saiu o memorando de entendimento com o Reino Unido. A gente tem buscado também parcerias internacionais para beneficiar o setor rural, para trazer novas tecnologias limpas, para trazer a integração lavoura, pecuária, floresta e demais tecnologias de baixo carbono, que podem beneficiar e valorizar aquilo que o produtor faz hoje, que é a proteção sustentável, o uso sustentável da terra. Muito obrigado. Maravilha, Pedro, muito obrigado pelas suas colocações. Eu vejo que tudo conspira a nosso favor, né? É chegada a hora do nosso desenvolvimento, realmente. Saudar aqui a presença do nosso Helder Braga, presidente do sindicato, dos nossos parceiros, a Fertag, a Terrena, ADM, Prefeitura de Pirapora, Sindicato Rural Abramilho, O Helder, seu microfone está Hélio Júnior, nós Oi. vamos contactar o Helder. Você poderia falar, Hélio Júnior? Sim, na verdade, Jefferson, eu não queria fazer nenhuma pergunta, eu acho que foi muito bem explanado aí por todos. Eu só quero reafirmar a fala do professor Alisson e do prefeito Alex também, da necessidade de junções de força e energia para um trabalho de governança. Acho que o momento é esse,
em nossa região, e esse start, esse arranque, ele acabou de ser dado. Agora depende da nossa aceleração, depende da nossa articulação para que as coisas venham a acontecer. E aí nós vamos continuar aí o trabalho em conjunto, e agora mais próximo do governo estadual, que foi bem falado aí pelo Ricardo de Michele e pelo Pedro também. Contamos muito com vocês para que as coisas possam realmente ser aceleradas aqui na nossa região. Obrigado e foi excelente. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Boa tarde a todos. Um abração, Ricardo. Um abraço a todo mundo aí. Helder Braga, Jefferson. Alô, Valério. Um prazer. Nosso, Alex César. Obrigado, valeu. Tamo junto. Dá um abraço na turma aí, Valério.